Oi galera, tudo bem? Lucas Acácio aqui em mais um podcast. Eu espero que vocês gostem e sejam bastante edificados. Valeu! Então, gente, hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre a obediência de Paulo à semelhança de Cristo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo ele faz uma afirmação que de início parece soar com um ar de soberba, mas Paulo diz o seguinte: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. De toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Mas a pergunta é como que Paulo conseguiu isso? Como que ele conseguiu aprender a contentar-se com o que ele tinha? Como que ele conseguiu estar contente mesmo estando aprisionado? E será que Paulo ele era forte o bastante a ponto das circunstâncias adversas não o abaterem? Será que por seus próprios esforços Paulo ele conseguiu alcançar esse contentamento? Para que a igreja, os irmãos em Filipos não pensassem isso de Paulo, que ele conseguiu esse contentamento por esforços autônomos, o próprio apóstolo ele vai afirmar no versículo 13 do capítulo 4: tudo isto eu posso romper porque Cristo o Senhor me fortalece. Ao contrário do que parece ser, Paulo ele não está se ensoberbecendo. Muito pelo contrário, ele está expressando a sua humildade à semelhança de Cristo, porque ele disse que ele conseguiu estar contente mesmo estando aprisionado, mesmo estando em um lugar desconfortável. Mas tudo isso ele aprendeu e tudo isso foi possível a ele porque Cristo Senhor o fortaleceu. Paulo ele reconheceu e relatou à igreja em Filipos que a causa dele obedecer ao Senhor com alegria é unicamente pela graça de Deus que há em Cristo Jesus. Paulo também afirmou não haver sequer uma situação onde ele pudesse estar, onde ele não fosse alvo da graça e força do Senhor para que ele estivesse e fizesse a vontade de Deus. A graça de Deus que há em Cristo Jesus, que estava na vida de Paulo, que foi o motivo dele conseguir estar contente mesmo estando aprisionado, mesmo estando em um lugar desconfortável, o motivo dele obedecer ao Senhor com alegria, mesmo que isso trouxesse a ele desconforto, o motivo era a graça de Deus. E essa mesma graça, ela está sobre nós. Esta mesma graça, ela nos alcançou. E à semelhança de Paulo, nós precisamos reconhecer que o fato de nós obedecermos ao Senhor com alegria e estarmos contentes, mesmo estando em situações adversas, em cenários desconfortáveis, como uma prisão, o motivo é unicamente a graça de Deus que nos alcança. E não porque nós somos fortes o bastante, não porque nós temos forças o suficiente para tal coisa. Nós não obedecemos ao Senhor por esforços autônomos, é somente pela graça, porque Ele nos deu a graça necessária para obedecê-lo. Portanto, não há nenhuma justificativa para não obedecer ao Senhor, ainda que, fazendo isso, o desconforto nos alcance. E diante dessa verdade, eu quero nos conduzir a uma reflexão com a seguinte pergunta: em que nós não estamos obedecendo ao Senhor porque fazendo isso teremos desconforto? Portanto, abramos mãos das nossas justificativas. Nós possamos reconhecer que a graça de Deus nos alcançou, está sobre nós. Ele gerou fé no nosso coração. O Espírito dele habita em nós e ele nos deu a graça necessária para obedecê-lo. Que possamos hoje reconhecer onde que nós não estamos obedecendo ao Senhor, porque fazendo isso nós teremos desconforto. Que o Espírito de Deus ele traga luz ao nosso coração e nos mostre isso. Então, galera, esse foi mais um podcast aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que o Senhor possa trazer luz ao nosso coração, nos mostrando onde que nós precisamos reconhecer que não estamos obedecendo ao Senhor, porque fazendo isso o desconforto vai nos alcançar. Deus abençoe vocês e até mais. Valeu!